Quando Moisés, que cresceu no Egito como príncipe, voltou do exílio, confrontou o faraó com um comando muito importante de Deus: deixe meu povo ir. Mas o faraó, que era muito teimoso, disse não. Ele não se importava que os israelitas estivessem sofrendo e queriam ser livres. Então Deus enviou 10 pragas ao Egito. A primeira praga foi realmente estranha. O rio Nilo, de onde toda a água vinha, transformou-se em sangue. A água ficou vermelha e espessa, cheirava muito mal e todos os peixes morreram. As pessoas não podiam beber ou usar a água. Foi um grande problema para todos, mas o faraó não mudou de ideia. Então, Deus enviou uma praga de sapos. Eles vieram do rio e estavam em toda parte, nas casas, nas camas e até na comida. O barulho de todos os sapos era super alto, mas o faraó ainda não ouviu. Depois dos sapos, Deus enviou uma praga de piolhos. Eles estavam em todo lugar, rastejando no cabelo e na pele. Eles deixaram todos coçando, inclusive os animais. Era realmente desconfortável. As pessoas tentaram se livrar deles, mas foi impossível. Mesmo com esse desconforto, a mente do faraó ainda não mudou. Então, a 4ª praga chegou, e animais selvagens começaram a aparecer em todos os lugares. Eles entraram nas casas das pessoas e andaram pelas ruas, tornando tudo assustador e bagunçado. Muitos animais tomaram conta, tornando inseguro sair de casa. Por toda parte, estava cheio do barulho desses animais selvagens, mas mesmo com todo esse problema, o faraó ainda não mudou de ideia. A 5ª praga foi muito triste. Uma doença atingiu todos os animais, como vacas, ovelhas e cavalos. Eles ficaram tão doentes que morreram. Isso foi um grande problema para os egípcios, que precisavam desses animais. As pessoas estavam muito tristes, mas o faraó ainda era teimoso como antes. A 6ª praga foi dolorosa. Furúnculos, feridas realmente ruins que apareceram na pele de todos. Doía muito, deixava as pessoas muito desconfortáveis e dificultava o movimento. Era um lembrete constante das pragas em andamento. Mesmo com toda essa dor, o coração do faraó ainda estava duro. Depois Deus enviou a 7ª praga, uma enorme tempestade de granizo. Não era apenas granizo comum, eram grandes pedaços de gelo misturados com fogo caindo do céu. Isso esmagou as plantas e as árvores e machucou qualquer um que estivesse fora. O Egito nunca tinha visto uma tempestade tão violenta, mas o faraó ainda não cedia. Após o granizo, Deus enviou a 8ª praga, gafanhotos. Eles vieram em um enorme enxame e comeram tudo o que era verde que restava. Os campos, as árvores, todas as plantas. Tudo foi comido. O céu ficou preto de gafanhotos, mas o faraó ainda era teimoso e não mudava de ideia. Então veio a 9ª praga, escuridão. Mas essa não era uma escuridão comum. Era tão escuro que você não podia ver nada por 3 dias inteiros. As pessoas não podiam deixar suas casas, e era assustador estar em uma escuridão tão profunda. Mas ainda assim, o faraó não mudava de ideia. Finalmente, a última e pior praga chegou. Foi a noite mais triste no Egito. O primogênito de cada família e até o primogênito do faraó morreram. Da menor casa no Egito ao grande palácio do faraó, todos estavam tristes e chorando. Esse foi o momento em que o coração do faraó finalmente mudou. Depois que o coração do faraó finalmente mudou, ele disse a Moisés: leve seu povo e deixe o Egito. Assim, Moisés liderou os israelitas para longe de sua vida de dificuldades em direção à liberdade. Mas essa não foi o fim de sua história. À medida que os israelitas arrumavam seus pertences e deixavam o Egito, estavam cheios de esperança. Eles caminhavam com suas famílias e animais, carregando pão que nem mesmo tinha tido tempo de crescer. A noite estava quieta, mas seus corações estavam altos de alegria. Mas logo o coração do faraó endureceu novamente. Ele pensou: o que fizemos deixando todas essas pessoas irem? Então o faraó mudou de ideia. Ele chamou seus soldados e preparou seus carros de guerra. Com seu exército, o faraó perseguiu os israelitas, querendo trazê-los de volta. Os israelitas, vendo o faraó e seu exército se aproximarem, ficaram aterrorizados. Eles se sentiram encurralados com o Mar Vermelho à frente e o exército do faraó atrás. Eles gritaram para Moisés, assustados com o que estava prestes a acontecer. Moisés disse-lhes para não terem medo. Ele disse: fiquem firmes e vocês verão como Deus nos salvará hoje. Então Moisés levantou sua vara sobre o mar e algo incrível aconteceu. Deus fez um vento forte soprar e as águas do Mar Vermelho se separaram.
Os israelitas caminharam pelo mar em terra seca, com paredes de água dos dois lados. Era um caminho de fuga que ninguém poderia ter imaginado. Enquanto caminhavam a noite toda, seu caminho iluminado por uma luz milagrosa, maravilhavam-se com as vistas ao redor. Pelas paredes claras de água, podiam ver peixes de todas as cores e tamanhos nadando para dentro, e fora dos corais nas profundezas ocultas do mar. Eles viram criaturas que nunca tinham visto antes, maravilhas do profundo que brilhavam com sua própria luz, lançando um belo brilho no caminho à frente. Pela manhã, eles haviam alcançado o outro lado, a salvo do alcance do faraó. Quando o exército do faraó tentou segui-los pelo mar, as águas voltaram a se juntar. Os carros de guerra, cavalos e soldados foram todos arrastados. O exército do faraó não pôde mais machucar os israelitas. Após atravessar o mar, os israelitas sabiam que estavam verdadeiramente livres. Eles cantaram e dançaram louvando a Deus pelo grande escape. Moisés e o povo olharam para trás para o mar agradecidos pelo milagre que os levou à liberdade. Essa jornada incrível mostrou aos israelitas que, com fé em Deus, até as águas mais profundas podem se abrir, fazendo um caminho onde parecia não haver nenhum.